Sendo objetiva e direta, vou parar de competir. Oi, meus amores, bem-vindos ao meu canal. Venho aqui falar para vocês sobre a minha experiência no Mr. Olímpia. Para quem não sabe, eu sou a Brenda Farias, atleta Bikini Pro, atualmente Bikini Olímpia. Conquistei aí o privilégio de competir e fazer a minha estreia no Mr. Olímpia este ano, lá em Orlando. E já sou atleta há mais ou menos 4 anos e meio, quase 5 anos. Já compito na categoria biquíni esse período aí. Estou na musculação há mais de 7 anos, 8 anos. Até perdi as contas. Sou formada na área. E eu estava me preparando psicologicamente para falar sobre a minha experiência no Mr. Olímpia. Porque foi um balde de água fria. Mas por quê? Brenda, você não sabe perder? Porque não ficou bem colocada? Mas você tem que entender que a sua primeira vez não vai ser a Miss Olímpia, etc e tal. Gente, não é isso. Vamos começar do começo. Para quem assistiu o Monstercast, para quem assiste os meus stories e me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou uma atleta que gosta de comentar sobre a categoria Bikini Fitness e sobre as competições. Há muito tempo, não é de hoje, não é do ano passado, então há muito tempo. Porque eu gosto de estudar mais sobre a categoria, eu gosto de entender sobre os campeonatos, assisto campeonatos internacionais desde quando eu comecei a gostar do fisiculturismo, assisto campeonatos nacionais e internacionais. Gosto de entender mais sobre a arbitragem, tanto que eu acompanho árbitros e busco entender mais sobre isso. As minhas competições da qual participei sempre buscava feedback e tentava melhorar em cima dos feedbacks. Sempre acompanhei boas atletas, grandes atletas que nos inspiram aí. Sempre acompanhei também para entender mais sobre o que é exigido na categoria. E ir para o Mr. Olímpia, confesso para vocês que houve uma expectativa. Eu criei uma expectativa de ser um campeonato com um julgamento a nível mundial, a nível de melhor campeonato do mundo. Então, na minha mente, seria um campeonato com um julgamento sensacional e que a maioria das pessoas poderiam entender o que a categoria pede. Então, eu fui com essa expectativa. Esse ponto, fui com essa expectativa. Conquistei a minha vaga para o Mr. Olímpia, voltando um pouquinho atrás na minha história. Conquistei a minha vaga para o Mr. Olímpia recentemente, ainda este ano, na qual fiz a minha estreia na liga profissional. Então a minha carreira ela foi bem rápida na NPC. Eu já tinha alguns anos em outra federação, mas na NPC tudo aconteceu bem rápido. Fiz a minha estreia no Sardinha Classic em 2019, 2020, se eu não me engano, 2020, 2021 conquistei meu Procard, 2022, 2021 fiz a minha estreia na NPC, Sardinha Classic, não fui campeã, inclusive, fui campeã novice, fiquei top 2 na Open, não fui pro overall, mas foi uma sensação ótima, foi a minha estreia. Aí no ano seguinte, competi no Nacional, na qual conquistei o meu Procard, juntamente com o meu coach Ricardo Panaim. Aí em 2023, nesse ano, fiz a minha estreia na Liga Profissional, na qual conquistei a vaga para o Mr. Olímpia, justamente na minha estreia na Liga Profissional. Então foram 3 anos na NPC e foram 3 anos muito bons. De primeiro momento não ganhei, não fui overall, mas seguidamente fui conquistando boas posições, bons títulos. Na federação passada também eu não tenho do que reclamar, porque somente em uma competição eu não ganhei, sendo que eu já competi há 3 anos.
E assim, mesmo não ganhando, eu sempre busco aprender com as competições. O Mr. Olímpia não foi diferente, inclusive foi a competição e preparação que eu mais aprendi em toda a minha vida. Por quê? Essa preparação foi extremamente difícil, a nível psicológico, emocional, porque na minha vida pessoal teve muitos conflitos, teve muita turbulência e, querendo ou não, o nosso físico responde a isso, né? Fisiculturismo é mais mente do que físico. Para quem não sabe, a gente começa a preparação aqui, não no físico. Porque a parte boa é você fazer dieta, é você treinar, você comer, treinar, descansar, é a parte boa. Mas você lidar com problemas pessoais, problemas profissionais, lidar com convívio social, você sabe ter que interagir estando com fome, estando cansado, essas coisas, tudo que envolve fisiculturismo é o que realmente torna ele difícil e prazeroso para quem ama fazer, que é o meu caso. Então essa preparação para mim, ela foi a mais difícil de toda a minha vida por questões emocionais. Tive bastante crises emocionais, crises de ansiedade, tive conflitos e que me desestruturaram e assim não consegui fazer uma preparação 110% como eu gosto de fazer. Inclusive cogitei não ir para o Mr. Olímpia diversas vezes. No entanto, as coisas fluíram para que desse certo, né? Tirei meu visto, eu e o Fernando tiramos nossos vistos, tivemos a nossa primeira experiência competindo e viajando para o exterior, então foi a minha primeira competição a nível internacional e já deixa aqui marcadinho essa frase: eu entendo perfeitamente que atletas que estreiam a nível internacional podem não ter tanta visibilidade lá fora, porque eles querem atletas que representem bem o país deles, que façam o nome da NPC crescer. E infelizmente o que eu trago de carreira, de bagagem aqui no meu país parece que não interfere tanto lá fora, diferente de outros atletas. Isso aqui já tem um ponto do porquê eu ainda fiquei um pouco frustrada, decepcionada com o Mr. Olímpia. No entanto, tô preparada para levar hate, espero que as pessoas entendam o meu ponto de vista. E não é sendo ingrata com a conquista que eu tive, não é sendo ingrata com a oportunidade que eu tive aqui no Brasil de conquistar essa vaga, pelo contrário. Eu vi que aqui no Brasil nós temos ótimos julgamentos, nós temos ótimas competições, nós temos ótimas organizações de campeonato. O Mr. Olímpia também é ótimo, um evento incrível, que se vocês nunca tiveram a oportunidade de ir no evento, vão ao evento porque é muito bom, é incrível, é sensacional, é uma experiência única. Mas voltando, por que eu me decepcionei? Questão de julgamento, né? Então, eu fui com toda essa expectativa de ser um campeonato com julgamento a nível mundial, a nível de entendimento mais claro, já que eles que ditam as regras das categorias, é de lá que sai o maior padrão da Bikini, do Classic, do Open. Então, eu fui com essa expectativa. E confesso que eu, sendo crítica e dando uma de árbitra, que eu não sou, me perdoem os atos por eu agir dessa forma, mas não achei muito justo o julgamento de alguns atletas e posições de alguns atletas, apesar de entender que tem todo uma análise além do físico. Então pode ter tido bagagem de campeonato, bagagem de competições internacionais, nome, título, arrobas, não sei se isso interfere, sinto muito se eu estiver falando besteira, mas eu sinto que algumas atletas não foram nem avaliadas, eu senti isso. Confesso que, vamos lá, eu vou pontuar os meus erros, vou pontuar o que eu acredito que poderia ter sido melhor. Eu poderia ter me apresentado mais calma, sem tanto nervosismo. Confesso que eu fiquei nervosa na apresentação, na primeira subida, né, que chamam as atletas. Um atleta que estava do meu lado fez eu errar. Não estava contando o ponto avaliativo individual, mas
aquilo já me desestruturou emocionalmente. Um atleta que inclusive ela é veterana no Mister Olímpia, acho que ela também ficou nervosa, não sei, mas ela fez eu errar o comando, na qual eles falaram pra gente ir na caminhada pro fundo do palco, e eu tinha entendido, estudei muito para aprender os comandos deles, e ela meio que me empurrou para sair do palco, como se fosse para sair do palco, então eu já fiquei nervosa naquele momento. Mas dizem que não foi avaliado isso, não leva em consideração, ok. Na apresentação individual eu poderia ter me apresentado melhor, eu ensaiei para me apresentar muito bem. Só que reduziram o tempo, disseram que seria só 40 segundos a 40 a 45 segundos, eu achei que seria 1 minuto. Então daí eu já tive que reduzir toda a minha apresentação, tudo que eu tinha elaborado, fiquei com medo de não dar tempo, de ficarem chamando a próxima. Enfim, poderia ter me apresentado melhor, confesso. No entanto, assistindo a minha apresentação depois e comparando com as posições gerais das atletas, eu acho que a minha apresentação foi ok, meu físico estava ok, talvez um pouco musculosa, mas aí quando você vai ver as outras atletas também que estavam à frente, eu acho que isso não foi um parâmetro. Não sei se a minha estética não agradou eles, mas eu me dediquei ao máximo, inclusive paguei pela primeira vez um maquiador profissional das Olímpias para me maquiar. Nunca tinha feito, sempre fiz minha maquiagem sozinha, sempre fiz tudo sozinha. E dessa vez eu realmente me dediquei ao máximo para subir da melhor forma. Pintei com a pintura do evento, Protan, que eu adoro. Me achei muito linda, meu físico estava condicionado, meu físico estava saudável, né? Não estava fibrando muito, não estava parecendo veia demais, meu glúteo não estava flat. Equilíbrio do físico, talvez inferiores um pouquinho mais volumosos, no entanto a campeã também estava volumosa. Então assim, eu acho que dentro de um padrão, do padrão da campeã, eu não fiquei tão distante. Mas eu e outras atletas acredito que não pegaram posições justas com relação a físico e apresentação. Mas eu não tenho poder nenhum para julgar, porque eu não sou árbitra. Só tô dando a vocês o meu parecer de do que eu achei do Mister Olímpia, do que eu achei da minha posição no Mister Olímpia. Para quem não sabe, eu fiquei abaixo do 15º, e para mim abaixo do 15º não conta, então a gente só vai ser número 16 todas. Então não conta a posição, quem ficou à frente, quem ficou atrás, não importa. Passou do 15º, não, pra mim não significa posicionamento nenhum. E foi isso. Tive pontos positivos, claro, pontos positivos. Não quero parecer que só reclamo, que só achei ruim. Pontos positivos. Eu sou uma Miss Olímpia. Quer dizer, não sou Miss Olímpia, não. Sou uma Biquíni Olímpia. Agora... E é uma realização de um sonho. Eu sou extremamente realizada de ter pisado naquele palco, de ter conhecido atletas que eu admiro, de ter trocado palavras em inglês com pessoas que eu admiro. Então, teve experiências únicas. Eu tenho até que contar pra vocês uma experiência assim que até agora eu tô assim apaixonada que aconteceu. A nossa campeã, a bicampeã Jennifer Doyon, ela, depois das nossas prévias, ela desceu do palco, antes dela ir ficar com o marido dela, que ela tava o tempo todo com o marido dela, só saía pra retocar a pintura, gravar um videozinho ou outro, mas ela não tava interagindo com todo mundo, né, momento de concentração. Aí depois das prévias ela desceu, eu tava quietinha no meu canto, já pensando, um pouco aflita, porque eu tinha errado. Aí ela chegou e falou que o meu físico era impecável, falou em inglês, né? Meu físico era impecável, eu era muito bonita, meu físico era muito bonito. E aí eu disse pra ela que eu tinha entendido, mas eu não sabia falar inglês, eu falava português. Aí ela falou que eu era linda, em português, linda em português. Ela, em português, linda, mas linda, beautiful. Aí eu, thanks. Beautiful too. Aí eu abracei ela. Ai, foi um momento que eu fiquei encantada. E até me tranquilizou, vocês acreditam? Eu fiquei até mais tranquila pra subir nas finais, porque eu fiquei muito contente. E aí, então,
eu realizei o sonho de pisar no Mister Olímpia, de conhecer essas atletas. Confesso que foi bem, como eu falo, altos e baixos de emoções. Teve estresse, porque se não tiver, não é preparação, não é competição de fisiculturismo. Teve estresse, teve correria, mas teve esses momentos prazerosos. Dentre eles também teve o apoio do Fernando, que foi extremamente significativo para mim. Ele poderia estar lá gravando para o Monster, gravando para vocês, inclusive, dando atenção pro canal, pro Ed, pro Monster, fazendo o trabalho dele. No entanto, ele se dedicou a mim, 100% exclusivamente a minha preparação, a eu subir bem, a eu não errar nada, não faltar nada. Então isso foi muito importante para mim, porque nas competições passadas, a de Campinas não, porque também ele foi desse jeito comigo, mas a minha conquista do Procast, por exemplo, eu estava sozinha, eu viajei sozinha, me preparei sozinha e não tinha essa pessoa com quem eu contar, para quem eu pedir ajuda tão de perto. E dessa vez, e do de Campinas também tive, que foi o Fernando. A viagem em si foi sensacional. Orlando é linda, é tranquila, é limpa, e a gente tá apaixonado. Inclusive a gente quis morar lá um dia, quem sabe, não sei, mas a gente ficou com essa vontade. É uma cidade sensacional. Que mais? Me encantei pelo supermercado. Comida lá é bem pesada. Eu acho que pra gente não ia rolar muito. A gente ia viver muito feliz com a dieta sendo comprada no Walmart, porque lá é sensacional. É o paraíso pra quem faz dieta, o paraíso pra quem gosta de supermercado. Amei de coração. Organização do Mister Olímpia, amei de coração. Tudo muito organizado, direcionado. Quarto de hotel lindo, muito arrumadinho. Pintura certinho, no lugar certo, horário certo, nada errado. Então, eu amei a estrutura, palco muito bonito. Conheci várias pessoas, tenho fãs que moram lá, que eu fiquei encantada. E teve essa troca de energia, então foi sensacional, foi incrível. E sobre não competir mais, realmente parar de competir, é que eu repensei sobre isso tudo. Preparação bem difícil, bem complicada, bem desgastante, um julgamento que me deixou um pouquinho confusa. Eu acho que essa é a palavra, confusa, sobre o que é a biquíni, o que é a biquíni lá fora, porque aqui eu consigo entender, aqui eu até passo para vocês o que eu entendo e os árbitros passam o que eles entendem. Eu acredito que o julgamento é bem nítido, mas lá eu fiquei um pouco em choque e isso me abalou. Não porque eu perdi, até porque eu não perdi, eu sou uma Olímpia, mas pelo julgamento das posições que eu vi. Então eu fiquei um pouco sem entender. Essa é a palavra, eu fiquei sem entender. E eu gostaria de ter entendido, porque pra mim tem que fazer sentido. Então não vou atrás de feedback, gostaria de ir, mas como eu fiquei lá atrás, eu não vou atrás de feedback. Eu me senti tipo, quem sou eu pra pedir feedback? Entende? Mas eu amo a minha categoria, nada mudou sobre amar a minha categoria, sobre o que ela representa, sobre o que ela é pra mim. No entanto, eu vou repensar a minha vida, repensar sobre o que fazer, quais passos dar, o que eu preciso fazer agora na minha vida, até porque eu não ganho dinheiro com as competições, eu não me sustento com as competições, eu me sustento com a minha imagem, com o meu trabalho, eu me sustento fazendo consultorias, e competir pra mim na verdade é um gasto e é um desgaste emocional meu e de quem está comigo, e apesar de amar muito o palco, porque a coisa que eu mais amo é palco e backstage, eu amo. Tem coisas que devem ser bem pensadas e bem planejadas. Então, se for para eu competir novamente, refazendo a frase, se for para eu competir novamente, vai ter que ser bem pensado, bem planejado.
e eu quero ter um suporte emocional maior. E aí entra a relação também com o profissional que me acompanha, não sei se novos caminhos, não sei se outra carreira. O meu físico, inclusive, tá pedindo para desenvolver e eu não estou permitindo porque eu quero me manter na minha categoria, mas eu tenho muita genética e então eu preciso dar esse tempo dos palcos, preciso dar um tempo para minha cabeça raciocinar, preciso traçar planos e metas para minha vida continuar progredindo, mesmo que não subindo nos palcos. E vou continuar produzindo conteúdo, vou continuar divulgando e promovendo a categoria biquíni. No entanto, as competições para mim precisam fazer sentido. Precisam fazer sentido, não que eu precise ganhar, mas eu preciso entender. Então, por isso que eu vou dar um tempo, vou curtir minha vida agora, vou trabalhar bastante, quero realmente trabalhar bastante e colocar a minha cabecinha no lugar, porque todo passo que eu vou dar tem que ser de acordo com Deus e de acordo com o que eu acredito que vai me ajudar a evoluir na vida, tá bom? Então é isso. Vamos ver os próximos passos, o que vai acontecer, mas por enquanto é descansar e tentar digerir aí o que foi que aconteceu. Agradecer muito a Deus, como eu já tenho agradecido desde sempre na minha vida. Agradeço a Deus a oportunidade que eu tenho. Essa viagem foi uma experiência incrível, única, para mim e para o Fernando. Foi sensacional, nossa mente está expandida e ao mesmo tempo a gente está cheio de dúvidas e isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, é isso. Falei bastante. Por favor, não me cancelem, entendam o meu posicionamento. E é isso. Eu amei a minha experiência, no entanto, eu preciso refletir quais são os meus próximos passos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeos assim, se vocês gostarem, eu vou fazer mais. Me acompanhe nas redes sociais, Brenda Farias Pro no Instagram e aqui no YouTube. TikTok também tô por lá, tá bom? Beijo pra vocês. E usem meu cupom na Growth, Brenda Pro. Beijo.